Olá, residente, seja muito bem-vindo a essa primeira apresentação do Onco-Ortopedia Online. A gente vai falar aqui sobre os princípios gerais da oncologia ortopédica que vão ajudá-lo no entendimento das aulas subsequentes. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês como será o nosso treinamento nesses próximos 20 dias, com o intuito de ajudá-lo na preparação para a prova de título da SBOT. Então aqui o nosso programa, a gente está começando hoje com a introdução à oncologia ortopédica e eu dividi esse projeto em 20 vídeos, em 20 apresentações que vão englobar os seguintes temas. São os temas que eu acho mais pertinentes para a prova de título e dentro deles eu vou ressaltar para você o que é mais importante, o que é cobrado, o que tem sido cobrado nos últimos anos de cada um deles. E o nosso último vídeo vai ser uma grande revisão, onde a gente vai ter um treinamento baseado em questões objetivas, tá bem? Então é assim que a gente vai efetuar esse treinamento nos próximos 20 dias e vamos começar agora pela introdução, pelos princípios básicos da oncologia ortopédica. Inicialmente, eu quero lembrá-los que quando a gente fala de oncologia ortopédica, a gente está falando da especialidade cirúrgica responsável pelo tratamento das neoplasias musculoesqueléticas, que incluem não só os tumores ósseos, mas também os tumores de partes moles. Então, dentre os tumores ósseos, a gente tem os benignos e os malignos, assim como nos tumores de partes moles, os quais os malignos mais frequentemente são os sarcomas. Dentre os tumores ósseos, os benignos, sem sombra de dúvida, são os mais frequentes, e os sarcomas primários do osso são extremamente mais raros. E ainda dentro dos tumores ósseos malignos, o que vocês devem saber que vai ajudar muito na atuação profissional de vocês, o que mais frequentemente vocês vão se deparar, com certeza todos vocês, inclusive os que não fazem oncologia ortopédica, vão se deparar durante a vida com a oportunidade de fazer o diagnóstico de um mieloma múltiplo ou de um carcinoma metastático, que são as neoplasias malignas do osso mais frequente. Então, essa é a introdução, contextualizar para vocês quais são as neoplasias que a gente vai falar, aqui os grandes grupos e a relevância desse tema, porque você pode ter a impressão que tumor ósseo é raro, os primários do osso, os sarcomas ósseos realmente são, mas é muito, muito, muito frequente metástase óssea e mieloma múltiplo, que certamente o não especialista vai se deparar no atendimento desse paciente, e é muito importante que você tenha a oportunidade de fazer o diagnóstico. A gente sabe que isso atrasa muito o diagnóstico e prejudica a sobrevida, não ter o conhecimento ou pensar nessa hipótese diagnóstica. Então, a relevância desse tema, não só para o teórico, quanto para a prática clínica de vocês, é o que eu estou apresentando agora. Em relação à prova de título, para você ter uma ideia, a oncologia ortopédica, nas últimas provas, baseado numa análise retrospectiva das últimas provas, tem sido cobrado nas questões de múltiplas escolhas, na prova objetiva, cerca de 8, em média, 8 questões de múltiplas escolhas de oncologia ortopédica. E na prova oral, certamente, pelo menos um dos casos, para todos os candidatos, será de oncologia ortopédica. Alguns candidatos ainda se deparam com 2 questões de oncologia ortopédica, mas no mínimo uma questão vai cair para todos vocês, inclusive na prova oral, e aqui a gente vai treinar a descrição radiográfica, para que se você não tenha nenhuma surpresa quando você se deparar com a radiografia, já fique sabendo, isso vai acontecer para você, vai cair, e na próxima aula a gente tem uma sistematização de como você vai descrever essa radiografia, traçar a hipótese diagnóstica e solicitar exames complementares. Para você ter a suspeita do diagnóstico, você tem que conhecer as patologias, então é por isso que a gente vai detalhá-las bem aqui. E você deve saber a consequência da negligência, de não pensar nesse diagnóstico, vai certamente resultar num possível risco de amputação e piora da sobrevida do paciente se esse diagnóstico é retardado. E com as informações que eu vou passar aqui para você, além da prova de título, se você se deparar com uma dessas lesões que a gente vai estudar
Aqui você vai poder orientar o paciente ou a família com qual urgência ele deve procurar o especialista. Você vai saber se aquela lesão que você está vendo na radiografia, ela tem sinais de agressividade, ou qual o direcionamento tem que ser imediato, ou se você pode tranquilizar a família e dizer, ó, foi encontrada aqui uma lesão que é provavelmente benigna, a gente não está vendo sinais de agressividade, mas procure o especialista. E isso já fornece uma grande tranquilidade à família. Todo dia a gente recebe pacientes desesperados nos ambulatórios de oncologia. Muitos deles com lesões benignas, extremamente latentes, que só foi dito para eles que tem um tumor. E claro que tumor assusta, né? Falar que o paciente tem um tumor não resta dúvida. Então, com mais informações, com mais conhecimento, a gente consegue direcionar e tranquilizar, e muitas vezes, até a família. Então, é tudo isso que eu quero mostrar para vocês, uma preparação focada no TEOT, mas que, sem sombra de dúvida, vai trazer muitos benefícios para a sua prática clínica, mesmo que você não faça oncologia ortopédica. Começando, falando agora mais especificamente do diagnóstico dos tumores ósseos, um princípio muito importante que a gente vai utilizar em todas as apresentações é que o diagnóstico preciso dos tumores músculo-esqueléticos, tanto ósseos quanto de partes moles, requer a adequada correlação clínica entre a patologia, a radiologia e as manifestações clínicas do paciente. Você tem que fazer uma correlação, não adianta olhar só uma lâmina, olhar só uma radiografia. O diagnóstico dos tumores ósseos, em especial, é extremamente difícil. Essa correlação é fundamental. Veja um exemplo. Aqui a gente tem duas lesões diferentes, dois diagnósticos diferentes. Um manifestado radiograficamente como uma lesão líctica na extremidade distal do fêmur, e um outro caso, um outro paciente com múltiplas lesões líticas em outra localização, diafisária, bilateral, mais de uma lesão. A lâmina na histologia dessas duas lesões são exatamente a mesma. Entretanto, os diagnósticos são completamente diferentes. O tumor de células gigantes é tratado de forma completamente diferente do tumor marrom do hiperparatiroidismo. E o patologista, só com a lâmina, é incapaz de discernir um diagnóstico do outro. A gente precisa fornecer mais informações para realizar essa correlação que eu mencionei para vocês aqui. Então, estou ressaltando um exemplo muito frequente, pode ser cobrado na prova. Ver células gigantes numa lâmina não significa que é um tumor de células gigantes. Estou dando um exemplo do tumor marrom, que é idêntico na histologia. Diferença. Vocês já viram diferenças radiográficas, isso que a gente vai entender, a manifestação radiográfica de cada uma das lesões na aula de avaliação por imagem. O tumor marrom do hiperparatiroidismo, o PTH está muito elevado, então faz parte do diagnóstico diferencial do tumor de células gigantes, quando a gente tem uma lâmina dessa, a dosagem do PTH e outros fatores que corroboram para o diagnóstico diferencial que a gente vai ver mais à frente. O que eu quis mostrar aqui para vocês é que o tumor de células gigantes é indistinguível na histologia do tumor marrom do hiperparatiroidismo. E por isso a importância dessa adequada correlação. Ainda no diagnóstico dos tumores ósseos, assim como qualquer lesão oncológica, neoplásica, ortopédica ou não, deve-se iniciar a avaliação através da anamnese e do exame físico, seguida pela avaliação por imagem. A biópsia é um passo final no diagnóstico. Então, na avaliação clínica, na anamnese, existem informações que são importantes, que vão te ajudar a direcionar, a traçar as hipóteses diagnósticas. De acordo com a faixa etária do paciente, a gente vai pensar em um ou outro diagnóstico. A gente está falando num princípio geral. A faixa etária específica de cada neoplasia a gente vai ver nas aulas subsequentes. Eu estou mostrando para vocês informações que a gente deve se atentar diante daquele paciente, que vai nos permitir raciocinar e traçar a hipótese diagnóstica. Então, a idade. Em relação à dor. A dor é um ponto muito importante. Fique com isso na cabeça. A principal manifestação clínica dos tumores ósseos é a dor osteoarticular. Então, todo paciente que você atende, quer seja na emergência, no ambulatório, que se queixa de dor osteoarticular, deve ser submetido à radiografia simples. A não realização, a não solicitação de um exame de tão fácil acesso, tão barato e acessível, é o principal motivo
do atraso do diagnóstico dos tumores ósseos. É o ortopedista não solicitar a radiografia para aquele paciente que está com dor. Claro que, felizmente, a maioria dos pacientes que têm dor osteoarticular não apresentam um tumor ósseo, sem sombra de dúvida. Mas você deixando de solicitar vai deixar escapar certamente um paciente que tem a lesão. Isso é o que a gente vê na nossa prática no ambulatório todo dia. Pacientes de primeira vez que mencionam: eu passei por um médico que me atendeu, atribuiu a minha dor a tendinite, não solicitou radiografia, iniciou a fisioterapia e depois começou o aumento de volume. Então lembre-se, a primeira manifestação clínica dos tumores ósseos é a dor. O aumento de volume só vai ocorrer na evolução da doença. E a dor significa atividade da lesão. Então fique atento, solicite radiografia para todo paciente que se apresenta para você com dor osteoarticular. Claro que, felizmente, a maioria não vai ter um tumor ósseo, mas dessa forma você não vai deixar passar nenhum diagnóstico. Então, o tempo de evolução também é importante. Quanto menor, mais agressiva, maior o potencial de malignidade da lesão. De acordo com a localização, a gente consegue traçar a hipótese diagnóstica. A gente sabe que existem lesões que têm predileção por determinado osso e por determinada topografia dentro do próprio osso, como o TCG que eu acabei de mostrar para vocês, que caracteristicamente é uma lesão de localização epifisária. O aumento de volume, eu já te disse, ele ocorre tardiamente na evolução da doença, então não espere inicialmente o aumento de volume, porque a dor precede essa manifestação clínica. E a história de trauma, um ponto muito interessante que é frequente, né? A gente ouvir a mãe do paciente, a mãe da criança, a mãe do adolescente, ou o próprio paciente dizer: eu percebi essa dor ou esse aumento de volume depois que eu tive uma pancada, depois que eu caí. Claro que isso não tem relação direta com o surgimento da neoplasia, mas isso é muito frequente na história clínica. A explicação é que os tumores ósseos, eles são frequentes em crianças e adolescentes, que estão muito suscetíveis a esse tipo de trauma, cair, correr, brincar, bater, e isso desencadeia a dor e leva ao diagnóstico, mas claro que não é a causa do surgimento da neoplasia. Muitas vezes é o que leva o paciente a buscar atendimento médico, a dor causada pelo trauma, uma piora da dor devido ao trauma, mas isso realmente é frequente na história desses pacientes. Em relação ao exame físico, né, o aumento de volume, sem sombra de dúvida, é o mais evidente, num estágio mais avançado da doença. Se a lesão for justa articular, de localização mais epifisária, vai levar a bloqueio e limitação articular. E a dor da palpação é um sintoma, é uma manifestação comum. Então, exemplo do exame físico, né, 2 osteosarcomas, o qual esse aumento de volume só surgiu mesmo tardiamente, com um tumor já bastante volumoso. E se não tratado, é isso que vai acontecendo. O paciente vai piorando o estado geral, a lesão progredindo, crescendo e aumentando de volume. Claro que não são imagens evolutivas, são pacientes diferentes. Então, com essas informações, agora está de uma forma ainda um pouco ampla e vaga, né? Mas são as informações que você vai juntar no seu raciocínio. Quando você revisar cada uma das neoplasias, as coisas vão começar a se encaixar, mas você tem que saber que determinada neoplasia tem predileção por determinada faixa etária, por determinado sexo. As alterações radiográficas que conferem uma agressividade à lesão é o tema da nossa próxima aula, e que algumas lesões têm predileção por ossos e esqueletos, ossos dentro do esqueleto e segmentos ósseos dentro do próprio osso, que vão facilitar a gente traçar hipóteses diagnósticas. Depois da anamnese e exame físico, a gente vai solicitar os exames complementares, que é o tema da nossa próxima aula, e vejam que, por fim, a biópsia, quando indicada. Então, intencionalmente, a gente coloca aqui a biópsia como a última etapa do diagnóstico dos tumores ósseos, porque nem sempre ela está indicada. A gente vai ver na aula de biópsia as lesões que não precisam ser biopsiadas, porque o diagnóstico é radiológico. Então, se a gente fizer os exames de imagem antes, a gente evita uma possível biópsia desnecessária, porque alguns diagnósticos saem da radiografia, não precisam de biópsia para isso. Os exames de imagem permitem que a gente faça o adequado planejamento da biópsia, onde vai ser inserida a agulha para a obtenção de material representativo daquela lesão. E, como eu já disse, permite também a adequada correlação
da imagem e da anatomia patológica, entre a imagem e a anatomia patológica. A gente está aqui, não é numa disputa com o patologista. Manda um fragmento, vamos ver se ele é bom, se ele adivinha o que é. Isso não existe. Esse diagnóstico não vai ser fidedigno. A gente vai dar maiores informações possíveis para que esse diagnóstico seja preciso. Então, a gente vai ter toda a avaliação por imagem para fornecer essas informações quando ele estiver fazendo a análise histopatológica. Em relação à radiografia, o principal aspecto é identificar sinais de agressividade. A gente vai detalhar muito na próxima aula, que é de avaliação por imagem. Você tem que saber que ao olhar essa lesão, que tem destruição da cortical, você está diante de uma lesão agressiva potencialmente maligna, enquanto essa lesão que tem esclerose ao seu redor é latente, e a gente vai entender melhor isso em seguida. Os exames de estadiamento dos tumores ósseos são a ressonância magnética, tomografia computadorizada, cintilografia óssea com tecnésio 99. Dentre as modalidades terapêuticas utilizadas em oncologia ortopédica, a nossa especialidade é a cirurgia, mas a gente depende muito dessa relação interdisciplinar com outras especialidades para, principalmente, tratamento quimioterápico e radioterápico. Então, essas são as três principais modalidades de tratamento dos pacientes portadores de neoplasia musculoesquelética, principalmente as malignas, a quais pode estar indicada a quimioterapia e a radioterapia. Então, são essas três modalidades principais e a gente vai detalhar alguns princípios de cada uma delas. Então, a primeira coisa que vai te ajudar a raciocinar, a compreender e acertar possíveis questões é um princípio. Quimioterapia, se você souber isso, você não precisa decorar tanto. Quimioterapia, você já sabe lá desde a graduação o mecanismo de ação. Ela atua no ciclo celular. Então, ela não vai estar indicada jamais, então nunca vai ser indicada para tumores benignos, isso é óbvio, você já sabe. E dentre os tumores malignos, ela não vai ser indicada para tumores de baixo grau histológico. Os tumores de baixo grau têm um baixo turnover celular, então não vai haver efeito da quimioterapia sobre essas células que se proliferam muito lentamente. Então, eu quero deixar esses dois princípios aqui para vocês em relação à quimioterapia. Não é indicada a quimioterapia para tumores de baixo grau, e aí no decorrer das apresentações a gente vai ver quais são os tumores de baixo e de alto grau. Então, não se faz quimioterapia nem radioterapia para tumores de baixo grau histológico, mesmo que malignos, para tumores malignos de baixo grau histopatológico. E você vai ouvir muita gente falar em quimioterapia neoadjuvante e quimioterapia adjuvante. Eu quero revisar para vocês o que significam esses termos. Neoadjuvante é a quimioterapia pré-operatória, é aquela feita antes da cirurgia. E a quimioterapia adjuvante é que é feita depois. Um exemplo, o osteosarcoma, ele é tratado com quimioterapia neoadjuvante, cirurgia, quimioterapia adjuvante. Existe uma cronologia para isso, para diminuir os riscos e complicações cirúrgicas. A quimioterapia neoadjuvante, ela é feita de acordo com a neoplasia, tantos ciclos, o exemplo, 3 ciclos para o osteosarcoma. Após o término desses 3 ciclos neoadjuvantes, a gente dá um intervalo de 15 dias para o paciente se recuperar hematologicamente, principalmente da neutropenia causada pela quimioterapia. Em seguida, após esses 15 dias, a gente realiza o controle local da doença e espera mais 15 dias a cicatrização da ferida operatória para diminuir o risco de infecção ao retornar à quimioterapia agora chamada adjuvante. Então, um exemplo para vocês onde a gente vai empregar esse termo: quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia, quimioterapia adjuvante após a cirurgia. Um exemplo de um sarcoma de Ewing volumoso, extensa massa de partes moles vista aqui na ressonância magnética, tratado com quimioterapia, e o exemplo da resposta após a quimioterapia, facilitando bastante a ressecção, uma redução volumétrica significativa da neoplasia que você pode ver com a menor extensão para partes moles muito evidente nessa ressonância magnética. Em relação à radioterapia, o mesmo princípio. Radioterapia não é indicada para tumores benignos e para tumores de baixo grau histológico. Então, fique atento ao grau histológico. Não significa que todo tumor de alto grau tem que fazer quimioterapia ou rádio, não é isso. Mas significa que você não vai indicar para tumores de baixo grau.
A mesma nomenclatura, neoadjuvante antes, adjuvantes após. Efeitos colaterais da radioterapia são locais, diferentes da quimioterapia, que são sistêmicos, náusea, vômitos, queda de cabelo. Os efeitos colaterais da radioterapia são locais e vou mencionar para vocês o que eu já vi ser cobrado. Como somos ortopedistas, né, os efeitos ósseos são importantes, então lesão fisária é muito importante, uma complicação muito grave, muito significativa a ponto de se evitar, não é que não se faça, mas de ponderar bastante esse efeito colateral no tratamento de crianças muito pequenas. O dano à física e a parada de crescimento do osso. Então, é um efeito colateral importante. Efeito local, queimadura da pele, irritação cutânea, é o mais frequente, sem sombra de dúvida. Eu já vi pergunta qual o efeito colateral mais frequente. É a irritação cutânea. Claro que o dano à física é muito importante, né? Ainda mais para a gente que é ortopedista. Mas o mais frequente é a irritação cutânea. E uma questão que já caiu, que caiu inclusive, né? Já caiu no TEOT e caiu inclusive no meu TEOT, que foi o risco de sarcoma secundário, o risco de sarcoma radioinduzido. O sarcoma radioinduzido é aquele que o paciente desenvolve cerca de 10 anos em média após a radioterapia. É o sarcoma que acontece após a radioterapia, ele é tratado com radioterapia para uma determinada condição neoplásica e, em média, quando isso acontece, é cerca de 10 anos após. Então, já vi perguntar o sarcoma radioinduzido mais frequente, qual é? É o osteosarcoma, e já vi perguntar em cerca de quanto tempo ele se desenvolve após o término da radioterapia. É a longo prazo, é cerca de 10 anos após a radioterapia que o sarcoma radioinduzido se desenvolve. Então, são essas questões que eu já vi sobre radioterapia para vocês. E para terminar, como somos cirurgiões, né, o mais importante, os critérios oncológicos da cirurgia dos tumores ósseos e de partes moles. Então, um conceito muito importante em relação a critérios oncológicos é que a via de acesso para a ressecção de uma neoplasia óssea ou de partes moles deve ser uma via de acesso direta à lesão. A gente não fica utilizando planos intermusculares para evitar contaminação tecidual por células neoplásicas que pode ser causa de recidiva. Então, a gente faz de uma via de acesso direta até a lesão, evitando esse tipo de disseminação. E um conceito que por vezes é cobrado em prova são as margens cirúrgicas possíveis. Qual o conceito, né? Qual a definição dessas margens? O que é a margem intralesional, o que é a marginal, o que é a ampla e o que é a radical. Então a gente vai diferenciar aqui. Então tudo isso está relacionado à quantidade de tecido normal que é retirado ao redor da neoplasia. Quanto mais agressiva a neoplasia, maior a margem deve ser para evitar recidiva, ou seja, deve-se retirar tecido normal em volta, porque muitas vezes existem células satélites, que se esse tecido normal não for retirado, vai ocorrer a recidiva, e a gente sabe que a recidiva está muito associada ao desenvolvimento de metástase. Então, vamos definir cada uma dessas margens. E vejam que um ponto de confusão é, essas margens não estão diretamente relacionadas a qual cirurgia vai ser feita. Um exemplo, margem radical não significa que ela é obtida através de amputação. Não é isso. Não significa, porque fez uma amputação, a margem é radical. Claro que a amputação é uma cirurgia ablativa, é uma cirurgia extrema. Você pode até achar no termo que está radicalizando o tratamento, mas isso não entra na definição de margem radical. Então, a gente tem que entender muito bem o que é isso. Porque, por exemplo, uma amputação, ela pode fornecer uma margem intralesional se a gente cortar dentro da lesão. Ela pode oferecer uma margem marginal, de acordo com a distância que a gente aborda a neoplasia. Então, está relacionada à quantidade de tecido normal em volta. Não diretamente, não necessariamente ao tipo de cirurgia. Mais uma vez, amputação não significa necessariamente uma margem radical. Então, o que é uma margem intralesional? É aquela realizada, né, que a cirurgia é realizada por dentro da lesão. Um exemplo é a curetagem. Então, a gente aborda a lesão por dentro. Marginal, a lesão é abordada pela sua margem reativa ao redor, sem tecido normal em volta. A gente retira a lesão sem tecido normal em volta, isso é marginal.
Margem ampla é a margem obtida através da ressecção de uma lesão neoplásica, geralmente reservada para neoplasias malignas, na qual a gente resseca tecido normal em volta de toda a circunferência da lesão. Então, margem ampla tem tecido normal em volta da lesão. Vejam que aqui eu não defini a quantidade de tecido normal necessária para a margem ser ampla. Isso não está na definição de margem ampla. A margem ampla é definida por tecido normal. O quanto de tecido normal deve ser ressecado é importante, mas isso não define a margem ampla. Então, isso a gente vai ver dentro de cada neoplasia. Para determinada neoplasia, o que é uma margem ampla adequada? Exemplo, o corte ósseo no osteosarcoma deve ser de 2 a 3 centímetros de distância da neoplasia. Deve-se ter 2 a 3 centímetros de osso normal. Entende que isso é uma margem ampla, se a gente tiver 2 a 3 centímetros de osso normal, mas que 1 centímetro, por definição, também seria uma margem ampla, já que a definição é tecido normal. Entretanto, é uma margem que não é adequada para o osteosarcoma, apesar de conceitualmente, lá na definição, isso não foi mudado. É margem ampla, é a margem que tem tecido normal, é assim mesmo. Tá? E por fim, a margem radical é a margem que envolve a ressecção de todo o compartimento. Exemplo, uma lesão no fêmur, ser ressecado todo o fêmur. Isso é mais do que amplo, isso é todo o compartimento removido. Então, é a margem radical. Então, exemplo dos critérios oncológicos que eu mencionei para vocês, ressecção da extremidade distal do fêmur, englobando o trajeto da biópsia. Vejam que sai em bloco com a peça cirúrgica, porque esse trajeto de biópsia é contaminado por células neoplásicas, a gente tem que retirar tudo isso para não ocorrer recidiva. E aqui foi retirado um segmento do fêmur com tecido normal. Veja que o fêmur não foi completamente descascado, você não está sequer vendo a neoplasia que está aqui no interior do fêmur. Margem ampla. Se tivesse sido por algum motivo retirado o fêmur todo, teria sido a margem radical. Um tumor de partes moles, englobando a cicatriz da biópsia, a gente não vê a neoplasia, músculo em volta, margem ampla. Mais uma vez, o critério oncológico de englobar a biópsia no trajeto da cirurgia definitiva, por isso a importância do planejamento da biópsia que a gente vai ver daqui a 2 aulas. Mais uma vez, ó, a margem ampla muito evidente. Isso aqui foi o patologista na avaliação histológica que fez. Cortou a peça e certificou que a margem era ampla, tecido muscular em volta da neoplasia, um lipossarcoma com tecido normal em volta, bem evidente. Aqui. Então, esses os critérios oncológicos que eu queria mostrar para vocês e lembrá-los que a margem ampla é a margem que deve ser empregada no tratamento das lesões malignas. Tá? Margem ampla. Com 2 exceções. O lipossarcoma de baixo grau e o condrossarcoma de baixo grau não precisam de margem ampla. A cirurgia marginal é suficiente para a cura desses tumores pouco agressivos. Então, em geral, neoplasias malignas, margem ampla, exceções, lipossarcoma e condrossarcoma de baixo grau. Aí você vai perguntar, ué, mas existe margem maior do que a ampla, Marcelo. Existe a margem radical. Por que existe a margem radical? E porque você falou margem radical, você está dizendo que os tumores malignos podem ser tratados com margem ampla. Pelo seguinte, no passado se tratava muitos sarcomas com margem radical. Então, o primeiro motivo é isso. Já existiu a grande necessidade de margem radical, depois foi se vendo que, através de comprovações científicas, que era possível uma margem não tão ampla. Uma margem que não fosse radical, uma margem que fosse ampla. E esses conceitos com tratamento de quimioterapia, radioterapia adjuvante, essas margens necessárias vêm diminuindo. Hoje em dia a gente ainda usa margem radical? Usa para lesões muito grandes, para o qual a obtenção da margem necessária requeira a retirada de todo o compartimento. Exemplo, um tumor muito volumoso no fêmur, para o qual a gente precisa dar uma margem de 3 centímetros, só que ele é tão grande que esses 3 centímetros implica na ressecção completa do fêmur. Então, é um exemplo de margem radical, que ainda é empregada,
que ainda pode ser empregada até hoje nessas circunstâncias. Não é que precise necessariamente da retirada do compartimento, porque a neoplasia era tão grande e que a forma de reconstrução, por exemplo, uma reconstrução com prótese, se a gente já retirou grande parte do fêmur, a gente vai ter que retirar o remanescente para a reconstrução com a prótese. Então, se retira o fêmur todo, por exemplo, utilizando uma margem radical por esse motivo. Então, mais um exemplo aqui, sarcoma de partes moles, um lipossarcoma de baixo grau, tratado com margem marginal. Um outro exemplo, a ressecção ampla. O exemplo do condrossarcoma de baixo grau, que pode ser tratado com curetagem e cimentação. A curetagem aqui empregada em um tumor de células gigantes, a curetagem deve ser exaustiva, a gente cureta. Quando acha que curetou, cureta mais ainda, utiliza métodos adjuvantes para preencher, para diminuir resíduos celulares naquela cavidade e para preencher. Eu vou ensinar um outro conceito para vocês. Vocês viram que algumas neoplasias benignas são tratadas com curetagem. Entretanto, essa cavidade criada, esse defeito cavitário, ele pode ser preenchido por cimento ou por enxerto. Aqui a gente tem as duas modalidades. Cada neoplasia tem a sua indicação de preenchimento por cimento ou por enxerto. Um princípio, eu não vou dizer aqui qual cada um, a gente vai ver no decorrer das aulas, mas um princípio. As neoplasias que podem ser tratadas com curetagem, mas que são mais agressivas, elas devem ser preenchidas com cimento. E as menos agressivas devem ser preenchidas com enxerto. Então, um exemplo de um tumor de células gigantes preenchido com cimento e um exemplo de uma displasia fibrosa preenchida com enxerto, nesse caso, enxerto sintético de vidro bioativo. Por quê? O preenchimento com cimento fica reservado para as lesões mais agressivas, que tem maior risco de recidiva, porque ele cria uma interface muito favorável ao diagnóstico da recidiva. É muito bem vista a recidiva sobre o cimento, enquanto que sobre o enxerto pode confundir com a própria reabsorção natural do enxerto que ocorre na evolução do caso. Então, o preenchimento com enxerto facilita a detecção de recidiva, o preenchimento com cimento facilita a detecção de recidiva, tem efeito térmico local, que pode eliminar células residuais que possam ter ficado ali no leito da curetagem e fornece estabilidade imediata. Entretanto, tem a desvantagem de não ser um método biológico, essa cirurgia pode não ser definitiva, né? Vai ficar um material inerte, enquanto o enxerto ele é reabsorvido e formado o osso. Por esse motivo, seria melhor que todas as lesões fossem preenchidas com enxerto, por uma questão biológica. Entretanto, relacionada a um critério oncológico, algumas lesões mais agressivas são melhor tratadas, são mais bem tratadas com preenchimento por cimento. Dentre as cirurgias para tumores malignos, mostrei a curetagem para tumores benignos. Para tumores malignos, em algum momento você pode ter que decidir na prova, num caso clínico, se você vai indicar a cirurgia de amputação, que é a cirurgia ablativa, ou a cirurgia preservadora do membro para um tumor maligno, como um osteosarcoma. E o critério que você vai usar é esse aqui. Corte de ressonância magnética, tumor volumoso, englobando o feixe vasculonervoso, é indicação de amputação. O contrário disso é a preservação do feixe vasculonervoso. Essas lesões são osteosarcomas, tá? Aqui, o osteosarcoma não compromete o feixe vasculonervoso, assim como nesse outro caso. Então, esses são exemplos de pacientes passíveis de uma cirurgia preservadora do membro para tratamento do osteosarcoma. Se você realizou a ressecção de uma neoplasia maligna, você vai ter que reconstruir. Opções de reconstrução que você pode ter que usar na prova são as endopróteses não convencionais e o transplante ósseo, o halo-enxerto. Qual é o critério para você indicar um ou outro simplificadamente? Se a ressecção englobou a articulação para oferecer a margem adequada, vamos reconstruir por prótese. Se o defeito criado não compromete a articulação, vamos usar um método biológico, no caso, o halo-enxerto. Então, assim que você vai definir. Se o defeito pega a articulação, indica a endoprótese na prova. Então, mais um exemplo aqui, ressecção ampla.
mostrando, né, um sarcoma na fíbula com o tecido normal ressecado, documentado na radioscopia e histologicamente também. Um exemplo de reconstrução biológica, um leiomiosarcoma na tíbia, ressecção ampla. Vejam, para dar margem de 3 centímetros aqui, não precisa comprometer a articulação, então o paciente vai ter a articulação preservada. Não precisamos reconstruir com prótese, vai ser criado um defeito segmentar que a gente vai substituir, neste caso, através de transplante microcirúrgico. A gente chama um microcirurgião para fazer a anastomose microvascular, retira a fíbula do paciente e a gente coloca no local e fixa com placa e parafuso. Então, a fíbula transplantada para reconstruir um defeito segmentar que não englobou a articulação. Outro exemplo de ressecção, condrosarcoma e reconstrução protética. Vejam agora a cabeça femoral, ela precisou ser ressecada para a obtenção da margem adequada e a reconstrução, no caso, com prótese. A articulação do joelho ressecada, endoprótese não convencional modular de titânio. É assim que você vai falar na prova, se você vir uma foto dessa. O que é isso? É uma endoprótese modular não convencional de titânio. Tumor de partes moles, por vezes, a nossa obtenção de margem ampla para tumores ulcerados requer uma grande ressecção de pele, inclusive. Então, a gente cria um grande defeito, nesse caso, para obter a margem adequada, devido ao comprometimento da pele, que tem que ser reconstruído pela cirurgia plástica, que utilizou, para este caso, 3 retalhos, um abdominal, um de glúteo e um da coxa, para cobrir o defeito. Outro exemplo de endoprótese, já uma revisão de prótese, teve que trocar a prótese, por isso os fios de cerclagem. E as principais complicações dos tumores ósseos malignos são a fratura patológica e a ocorrência de metástase. A fratura patológica, ela tem algumas características que te fazem pensar nesse diagnóstico. O primeiro é a baixa intensidade do trauma. Então, você deve ver isso na história. Você tem uma baixa energia do trauma para aquele osso que foi fraturado. Não é compatível uma fratura do fêmur, o paciente apresentar após uma queda da própria altura. Isso não é compatível, esse mecanismo de trauma. Então, a baixa energia do trauma é um fator que deve levar a pensar no diagnóstico da fratura patológica. Fratura patológica é aquela que ocorre em osso com resistência reduzida devido a algum processo patológico, não necessariamente neoplasia. A principal causa de fratura patológica, se você tiver que marcar lá na prova, é a osteoporose, não é neoplásica. A principal causa de fratura patológica é a osteoporose. Então, o que tem de comum nas fraturas patológicas? Baixa energia do trauma, que está relacionado a um pequeno desvio da fratura. Vejam, as fraturas são pouco desviadas porque foi um trauma de baixa energia. A presença da lesão lítica, que nem sempre é tão evidente. Vejam, a gente tem 2 casos onde ela é mais evidente e um que ela é menos evidente, apesar de estar presente. Então, a presença da lesão lítica, a baixa energia do trauma, o baixo grau de desvio, o desvio pequeno da fratura e a característica transversa do traço de fratura são fatores que falam a favor de ser uma fratura patológica. E a metástase, como eu falei, como última complicação, o que já foi cobrado em prova é que esse é o principal fator de prognóstico dos sarcomas ósseos. Então, você pode cair para o sarcoma DIL, para o condrosarcoma, para o osteosarcoma. Qual o principal fator determinante do prognóstico? É a presença de metástase. A presença de metástase piora significativamente o prognóstico. É o que geralmente leva esses pacientes ao óbito e insuficiência respiratória. Então, a metástase mais frequente é para o pulmão, seguida pela metástase óssea. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Espero que essa introdução sirva para vocês poderem usufruir das próximas aulas que virão. Um abraço.